Olá pessoal, sou Paulo Matos, prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer mais um estudo do Livro dos Espíritos, junto com vocês. Espero que seja um estudo esclarecedor, bastante útil para todos, que a gente consiga ter um bom esclarecimento, né, acerca de quem nós somos, de como nós agimos, de como nós pensamos, mas acima de tudo, sobre a nossa realidade espiritual, porque isso é extremamente consolador. Ainda mais nos momentos, né, que nós vivemos hoje em dia de tantos desafios de transição planetária. Então, nós podermos conversar sobre esses assuntos, sobre esses temas, né, e elucidar as nossas ideias, eu acho que vai auxiliar bastante, tá? Bom, o tema de hoje ele é a transmissão oculta do pensamento, né? Será que como é que a gente transmite, né, de forma oculta o pensamento? Como é que se processa isso? E explicando também um pouquinho por que essas coisas acontecem, né? Então, isso é o Livro dos Espíritos, capítulo 400, desculpa, pergunta 419 a 421, segunda parte, no capítulo 8, que trata da emancipação da alma, né? Que fala justamente dessa relação, é, dessa situação, desse cenário, né? Dessa condição quando a alma se desprende do corpo, sem ser um desencarne, né? Então aqui a gente, nesse capítulo, o capítulo 8, ele trata do sono e sonho, fala de sonambulismo, de êxtase, de catalepsia, fala sobre a transmissão de pensamento, que a gente vai falar hoje, né? Então, assim, realmente é uma abordagem assim, muito interessante. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais sobre a transmissão oculta dos pensamentos. Para começar, vamos para a questão 419, onde Kardec pergunta aos espíritos: por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos? Por exemplo, Santos Dumont estava inventando o avião aqui no Brasil, na França, né? E os irmãos, esqueci o nome deles agora, dois irmãos americanos, estavam também buscando inventar o avião nos Estados Unidos. Nós temos vários cientistas que têm ideias, né, para fazer pesquisas, avanço, desenvolvimento ao mesmo tempo. Nós temos isso no mundo inteiro, né? Nós temos palestrantes espíritas, né, que abordam contextos, perspectivas muito parecidas, né, ali nas suas abordagens, sem que eles tivessem trocado informações sobre essa perspectiva, sobre essa abordagem. Então, por que que essa mesma ideia, né, de uma descoberta, ela pode surgir ao mesmo tempo em vários lugares do globo, inclusive em culturas muito diferentes, em situações muito diferentes, né, contextos muito diferentes? E aos espíritos, eles dão uma resposta muito interessante, que eles fazem uma referência às perguntas relacionadas ao sono, né, onde eles dizem assim: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Então, se os espíritos comunicam entre si durante o sono, eles trocam ideias, né? Eles trocam percepções, eles trocam conhecimento, né? O espírito ele se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Olha que interessante, né? Então, o que os espíritos estão trazendo para a gente? Que nós aqui na Terra, na verdade, o corpo em si, a gente não está inventando nada, a gente está é, colocando, né, para a ciência, para o mundo, coisas que nós aprendemos no nosso desdobramento espiritual, seja ele por sono, por sonho, né, pela mediunidade, por exemplo, por sonambulismo, né? Tem várias formas que a alma se desprende do corpo e ela então pode ter contato com outros irmãos nossos para debater ideias, para trocar ideias, né? A gente precisa lembrar, e é muito importante, que a Terra, ela na verdade é uma cópia muito opaca, né, do que acontece no plano espiritual. Então, se aqui nós temos essas conferências, esses fóruns, né, para discutir ideias científicas, políticas, econômicas, lá eles também têm esses fóruns que vão discutir coisas essenciais para o progresso da humanidade, para o progresso dos espíritos. Até porque, assim, imagina, eu desencarno, eu vou reencarnar novamente. Que mundo que eu quero para reencarnar? Então, enquanto espírito, eu continuo trabalhando, elaborando, continuo desenvolvendo, né? Então, quando a gente chega aqui no corpo físico, a gente, na verdade, está colocando, né, em xeque ali aquilo que a gente aprendeu, muito provavelmente em desdobramento. E a gente está falando de descobertas, né? Coisas muito significativas, tá? Aí você fala assim, pô, mas a gente já passou 20 anos, 30 anos estudando e pesquisando aquilo. Sim, e não fez isso só na matéria, também fez isso desdobrado, né? Certamente ele esteve com irmãos, né, nossos em espírito durante o processo do sono, discutindo, debatendo sobre esse assunto, né?
em algum momento, e claro, de acordo com a evolução de cada um, né? Aí os espíritos colocam, por isso que muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, você me fala, pô, essa ideia tem uma ideia aqui no ar, estava no ar essa ideia, né? Os espíritos falam assim: fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Né? Ou seja, quando a gente fala assim, nossa, tem uma ideia no ar assim, várias pessoas estão pensando sobre isso. Isso é verdade, né? Mas muito mais do que a gente imagina, porque realmente são ideias certamente que nos foram transmitidas por amigos espirituais, nossos mentores, espíritos protetores, ou até mesmo pelo contato de espíritos encarnados que se desdobraram para ter essa conversa, essa conferência, né? Entre família, né? Às vezes a esposa, o esposo, eles falam assim: nossa, eu tive uma ideia. Ah, eu também tive. Pô, você estava pensando nisso, né? Isso acontece, pô, eu estava pensando nisso. A gente, colegas de trabalho, colegas de casa espírita, né? Por exemplo, eu vou dar uma questão aqui muito interessante, né? Não sei se todos aqui já ouviram falar da Comerge, do ENEF, né, que é uma confraternização das mocidades espíritas, e o encontro estadual da família espírita que acontece durante o carnaval. E para a escolha do tema, né, a gente se reúne na sede do CERJ e se reúne lá 100 pessoas, 150 pessoas, muito jovens inclusive, né, foi muito bacana esse ano. E a gente se reúne em pequenos grupos, nós abrimos o Evangelho, fazemos uma leitura e tentamos captar as principais ideias daquele texto. E é impressionante como é que em 10 grupos diferentes, abrindo páginas do Evangelho diferentes, inclusive por videoconferência, todos nós acabamos de alguma forma chegando, né, em agrupamentos de ideias muito, muito semelhantes, né? Então ali é uma prova bem cabal, né, de como é que os espíritos vão transmitindo, né, essas ideias para a gente e como que provavelmente muitos de nós já fomos envolvidos, né, na conversa acerca da escolha do tema enquanto estávamos em sono, né, em desdobramento. Então, gente, isso é plenamente possível, é normal, é comum, faz parte do cotidiano. Apesar do nome transmissão oculta do pensamento, né, parecer uma coisa assim mais esotérica, né? Não tem nada de esotérico, é puramente possível, é normal, é comum, né? E acho que todo mundo já passou por essa experiência em algum momento. E Kardec comentou, né? Assim, muitas vezes o nosso próprio espírito revela a outros espíritos sem que saibamos o que constitui objeto de nossas preocupações durante a vigília. Né? Então, às vezes eu estou preocupado com a solução de um problema, né, enquanto eu estou acordado, mas durante o sono, quando a gente se desdobra, o corpo descansa, o espírito se desloca do corpo, conectado ainda por um cordão fluídico, né, mas ele se desloca do corpo, ele vai ao encontro, né, de outros espíritos para ajudar no solucionamento de diversos problemas. Nas obras de André Luiz tem muitas citações sobre isso, né? De espíritos que vão até o plano espiritual, espíritos do plano espiritual que vêm, né, até o plano material para intuir, inspirar, né? Como é que os espíritos influenciam em conferências aqui no mundo material e vice-versa, como é que nós também transmitimos o nosso pensamento. Na questão 420, os espíritos perguntam. Aliás, o Kardec pergunta: os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Ou seja, se eu estou completamente acordado, como estou agora, fazendo estudo para vocês, os espíritos podem se comunicar? E aí a espiritualidade respondeu o seguinte: o espírito não se acha encerrado no corpo como uma caixa. Ou seja, nós não estamos no corpo completamente vedados e fechados. Mesmo estando, né, conectados no corpo, a gente se expande, né, e sofre a expansão do pensamento de outros espíritos em outros corpos ou desprovidos de corpos materiais, né? Porque o espírito irradia por todos os lados, né, como os espíritos estão falando. Então, o que eu penso, a maneira como eu vou agir, as coisas que eu digo, tudo isso vai impressionar, vai causar impressão, né? Vai chegar até as pessoas que estão à minha volta, né? Tanto espíritos encarnados quanto desencarnados. Por isso, comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Então, sim, é possível, né, que a gente se comunique com outros espíritos, os espíritos com a gente, mesmo nós estando em estado de vigília. Principalmente os médiuns, né, que são clareaudientes, clarividentes, né, que vão ver, vão ouvir a comunicação dos espíritos. Isso acontece com muita facilidade e com muita frequência também. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia?
Então a gente já falou disso lá na primeira questão, né? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não está dormindo. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Ou seja, espíritos simpáticos que se comunicam, veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não está dormindo. Né? A gente tem aí até o fenômeno da telepatia, né? A transmissão do pensamento entre pessoas acordadas, né? Encarnadas. Então, a comunicação com o pensamento ela se torna algo crucial, né? Na nossa existência espiritual. Né? Então, quando a gente pensa, vou ampliar aqui um pouquinho para a gente conversar um pouco agora melhor. Então, quando a gente pensa, né, qualquer coisa na nossa vida, a gente está transmitindo esse pensamento, né, para aqueles que estão à nossa volta, inclusive espíritos desencarnados. Então, é uma responsabilidade muito grande nossa a gente refletir sobre que tipo de pensamento que a gente tem. Por exemplo, quando a gente quer ouvir uma estação de rádio, né? Talvez os mais novos nem conheçam o que é um rádio direito, mas você sintoniza a frequência, né? Vamos pensar o seguinte: você mais novo, você quer selecionar um canal no Spotify, um canal de podcast, enfim, você vai selecionar aquele canal, né? Você vai escolher o que você quer ouvir. Assim também somos nós. Quando nós pensamos bem, ou pensamos mal, ou pensamos de forma neutra, ou simplesmente ignoramos determinados assuntos, a gente emana, né, esse pensamento como se fosse um canal. E aí as pessoas que estiverem sintonizadas nesse mesmo canal, querendo, né, esse mesmo tipo de assunto, isso começa a formar uma teia, né, de pessoas conectadas por pensamento. Os obsessores, como é que eles nos influenciam? Através do pensamento, né? Quando a gente baixa muito a nossa frequência, irmãos nossos ainda que estão na ignorância, né, do conhecimento acerca de Jesus, de valores morais, eles podem se sintonizar conosco e influenciar o nosso pensamento para coisas ruins. Se eu estou em estado de prece, se eu estou num estado equilibrado, eu abro a possibilidade, né, de ter um canal com o meu mentor espiritual para me intuir num bom proceder. Quando eu estou numa conversação com alguém e essa pessoa me traz uma notícia, né, às vezes uma fofoca, às vezes algo sobre alguém, e nesse momento eu mudo de assunto, eu estou interrompendo aquele canal, eu não estou criando afinidade com aquele canal. Mas quando eu entro naquele assunto, entro naquela história e começo a contribuir, o que eu estou fazendo? Eu estou me sintonizando com aquele assunto e eu passo a fazer parte dele. E o nosso pensamento, ele plasma ideias no plano espiritual, né? Então, por isso que a gente fala muito, né? Quando você pensa alguma coisa com propósito, aquilo tende a se realizar. Então, assim, se eu fico pensando ali, por exemplo, se eu fico pensando que eu quero ter um outro filho, né? Como aconteceu quando eu tive a minha segunda filha. Eu quero ter outro filho, vamos ter outro filho, né? Na época, discutindo com a mãe, vamos ter outro filho, vamos ter outro filho. E a gente, essa ideia começou a vir, né? E aí foi muito interessante porque eu comecei a sentir a presença de uma alma, né? A mim parecia uma alma feminina, né? E eu senti essa presença durante muito tempo, semanas, meses. E eu falei assim, gente, interessante, essa presença, né? E eu não sei o que é, parece que é alguém. Aí eu ficava assim, mas era uma coisa neutra, né? Eu não me sentia influenciado de forma negativa nem positiva. Às vezes eu me sentia de forma mais positiva. Eu falei, pô, será que é um espírito, né? Será que é meu mentora, né? Não sei. E aí assim foi, até o dia que eu tive um sonho, onde eu sonhei que eu fui levado, né, até um local, era um prédio muito grande assim, estava meio nebuloso, né? Tinha uma pessoa na porta desse prédio, e ele então me convida a entrar nesse prédio. Eu entro, tinha uma rampa, entramos nesse andar, como se fosse um térreo, e tinham várias salas nesse corredor, um corredor gigantesco. E aí nós entramos numa dessa sala, tinham várias incubadorazinhas assim em volta da sala, né, como se fosse uma grande maternidade. E ele me levou até uma dessas incubadoras e falou: "Tá aqui, ela tá pronta para nascer", né? E quando nasceu era minha filha Alice. Então, olha que coisa linda, né? Eu sempre me emociono quando eu conto essa história porque
É assim que os espíritos comunicam com a gente, né? E às vezes a ideia que nós temos, será que eu faço tal coisa? Pode ser uma ideia inspirada por um espírito amigo, né? Pode ser uma ideia que nós planejamos no plano espiritual e agora estamos sendo convocados aqui na Terra para a gente realizar essa ideia. Então, se a gente quer ter boas ideias, nós precisamos estar conectados com bons pensamentos, com boas atitudes, com boas vibrações, né? Se você se mantém ao longo do dia, uma leitura edificante, um bom pensamento. Se quando algo de ruim acontece, você se equilibra e faz uma prece, faz uma oração, isso tudo vai vibrando ao teu redor de uma forma muito positiva, de uma forma muito bonita. E você vai atrair para você a mesma coisa. Pensamentos bons, coisas bonitas, né, coisas que realmente podem te influenciar de forma positiva. Então, quando a gente pensa sobre o pensamento, né, diante de tudo que a gente já falou aqui, a gente começa a desenvolver uma responsabilidade muito grande sobre o que nós pensamos, como nós pensamos, quando nós pensamos, né? É, a gente passa a ser responsável moralmente por aquilo que nós provocamos à nossa volta, de alguma maneira. Nós passamos a ser responsáveis pelo nosso progresso, pelo quanto a gente progride, pelo quanto a gente se desenvolve, né? Isso a gente sempre foi responsável, mas sabendo agora, ampliando essa responsabilidade, né, sobre o nosso pensamento, a gente amplia um pouco a nossa responsabilidade sobre as pessoas que estão à nossa volta, né? Outra situação também bastante interessante acerca do pensamento por exemplo, quando a gente está na reunião mediúnica, né? E aí você tem dois médios que trazem uma comunicação muito parecida, né? E a gente pensa assim, isso acontece muito na casa espírita que eu frequento, né? A gente desenvolve trabalho mediúnico lá. E às vezes acontece de vir uma mensagem por dois médios, assim, nossa, mensagens parecidas, né? Então a gente vê como é que os espíritos estão afinizados, né? Como é que os mentores do trabalho, eles estão desenvolvendo um pensamento comum, né? Um pensamento que passa pelas pessoas, que passa pelos espíritos que estão ali. Então, gente, eu acho que o ponto alto dessa nossa conversa de hoje, né, desse nosso estudo, desse nosso trabalho, é nós refletirmos de maneira bastante profunda, com muita seriedade, sobre como anda o nosso pensamento, porque o nosso pensamento é que vai nos direcionar, vai nos encaminhar para um objetivo, um propósito comum, né? Então, o nosso estudo de hoje ele é mais curtinho, né? E nós falamos hoje sobre a transmissão oculta do pensamento. Então, fazendo uma revisão aqui, ó, a gente entendeu por que uma ideia, né, pode ser descoberta por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Nós vimos aqui como isso acontece. Depois nós conversamos aqui sobre por que a mesma ideia é, porque a mesma ideia de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos. Então, primeiro a gente conversou sobre as ideias que surgem em vários pontos, e depois sobre as ideias, né, que surgem por pessoas com afinidade, né? Depois falamos sobre a comunicação do corpo é, acordado, né, lúcido, dos espíritos comunicando com alguém que está acordado, e depois falamos como é que duas pessoas acordadas também podem ter a mesma ideia, que isso se dá por afinidade, tá? E aí fazendo um paralelo aqui também com os sonos e sonhos, né? Eu contei aqui um depoimento pessoal de um sonho que eu tive. Muita gente não lembra do sonho, mas acorda com a impressão de ter que fazer alguma coisa, né? E os espíritos, apesar deles poderem influenciar o nosso pensamento e muitas vezes até mesmo nos dirigir, né, quando Kardec perguntou se os espíritos influenciavam o nosso pensamento, foi isso que os espíritos responderam para ele, que sim, muitas vezes são eles que vos dirigem. Isso também abre um alerta para a gente por qual o tipo de espírito que eu quero que me dirija, né? Qual o tipo de espírito que eu quero que me induza, que me intua a um determinado comportamento. Eu, particularmente, quero os melhores espíritos possíveis, né? De melhores valores morais. Mas para isso, eu preciso trabalhar, ó, a minha mente, a minha cabeça, para que eu me sintonize com esses espíritos, né? Espíritos de amor, espíritos de luz, espíritos bondosos, né? Que vão poder me influenciar de forma positiva de alguma forma. Então, quando a gente começa a aprender e entender sobre a nossa responsabilidade, a gente começa a buscar
uma mudança de comportamento, a gente começa a buscar uma leitura mais edificante, a gente começa a buscar um estado de prece maior durante o dia, orando, né, ao longo do dia. Não precisa ser prece gigantesca, mas pequenas orações, pequenas conversas com Deus, pequenos agradecimentos ao longo do dia, vai ajudar você a se manter num padrão mais elevado, né, de vibração, de amor, e isso vai auxiliar de uma maneira muito significativa a tua vida, o teu cotidiano, a tua relação com as pessoas, né, com a sua família. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente selecionar o que a gente pensa. Bom, pessoal, acho que já abordamos o tema todo. Então, vou encerrando por aqui, agradecendo muito a participação de vocês. Quem quiser deixar algum comentário vai ser muito bem-vindo. Se inscrevam no canal aí para vocês continuarem recebendo a comunicação aí dos próximos estudos, tá bom? Um forte abraço para todos. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau.